Joel capítulo 2, no versículo 28. Versículo 28 fala assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olhe para mim para você entender. Vamos ler por parte que fica mais fácil. A Bíblia fala assim, e acontecerá depois. Depois de quê, pastor? Deus está prometendo derramar sobre a nossa vida o Espírito Santo. Joel capítulo 2, 28. Mas não tem como, pessoal, Deus derramar o Espírito Santo na vida de qualquer um. O Espírito Santo, ele vem na vida daquele que o busca. Não de qualquer jeito, mas busca de todo o coração. Tem muitas pessoas querendo o Espírito Santo, mas não têm buscado. A Bíblia fala que aquele que pede, recebe. Vai olhando para mim, deixa para ler quando a gente estiver lendo junto. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Mas embaixo a Bíblia fala assim, nesse mesmo versículo, todo aquele que pediu o Espírito Santo, Deus o dará. Só que Deus está dizendo aqui, e acontecerá depois. Mas depois de quê? Volte aí, o capítulo 12, para o versículo 12. Vamos ler depois de quê que a Bíblia está falando isso. Vamos entender a palavra de Deus. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos. Olhe para mim para você entender. A Bíblia diz que o Espírito Santo só vem sobre a nossa vida a partir do momento que a gente se converter. É muito pesada essa palavra, a ponto que tem pessoas que quando dentro da igreja a gente fala para ela, irmão, tem que se converter. Tem pessoas que não gostam de ouvir isso. Eu já vi pessoas ficar chateadas quando a gente fala, irmão, tem que se converter. E ela fala assim, pastor, o senhor acha que eu sou perturbado? O senhor acha que eu sou endemoniado? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a Bíblia fala assim, eu vou derramar o meu espírito sobre a vida daquele que se converter. O que é conversão, pastor? É mudança de rota. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Não tem como, igreja, o Espírito Santo vir sobre a nossa vida se a gente tiver o mesmo comportamento que a gente tinha antes de servir a Deus. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a nossa vida se a gente tem as mesmas atitudes de um incrédulo. O que é que fala no livro de Salmos, capítulo 1? Não ande na roda dos escarnecedores. E o que é, pastor, andar na roda dos escarnecedores? É viver na mesma prática que eles. Antigamente, a gente via um crente na rua, a gente conhecia de longe, esse fulano é crente. O jeito de se vestir, o jeito de falar, o jeito de proceder. A gente sabia logo que a pessoa era crente. Hoje em dia é difícil a gente identificar os crentes no meio da multidão. Porque está os crentes falando com gíria, igual um incrédulo. Está os crentes se vestindo igual o mundo. Está os crentes tendo as mesmas atitudes. Você está compreendendo, sim ou não? E quando Deus fala que o Espírito Santo será derramado depois da conversão, depois que a gente mudar a forma de agir, de proceder, a forma de pensar. Porque se na rota que eu estou está errado, o que é que eu faço? Eu mudo. A gente viaja muito pelas estradas no Brasil e de vez em quando o GPS leva a gente para um lugar errado. Eu me lembro a primeira vez que eu vim aqui para o norte,
eu estava indo para o Acre, e quando eu cheguei dentro de Porto Velho, o GPS me levou para a favelona. Aí eu falei assim para minha esposa, a gente está errado. E ela perguntou a um rapaz que ia passando, irmão, é aqui que leva a gente para o Acre? O rapaz falou, pelo amor de Deus, volte. Se você for mais para frente, você vai cair na boca de fumo, vocês vão para a morte. Acabei de vir de lá e mostrou um pacote de maconha. O que é que eu fiz? Eu segui em frente? Não, porque a rota que eu estava errado. Eu fiz uma conversão, eu mudei. Até achar a rota certa. Quando a Bíblia está falando de conversão, está falando disso, de mudar. Amém, igreja? E não tem como o Espírito Santo ser derramado na nossa vida se a gente for a mesma pessoa de antes. Rancorosa, orgulhosa, prepotente. Pessoas que carregam ódio no coração, mágoa, ressentimento. Não tem como o Espírito Santo vir sobre a nossa vida se na nossa boca só sai palavrões. Coríntios capítulo 6 diz que aquele que vive chamando palavrões não herdará o reino de Deus. Por quê, pastor? Palavrão é a coisa ruim. Porque o palavrão, a gente só chama um palavrão no momento da raiva. É assim na verdade. Ninguém chama palavrão quando está sorrindo. Só chama palavrões quando está com raiva, quando está com ódio, quando está com uma coisa ruim dentro. E a Bíblia fala que a boca só fala o que está cheio, o coração. Então, se Deus está dizendo que eu vou me converter para receber o Espírito Santo, se antes eu chamava palavrões, eu vou me policiar para não chamar mais. Porque falar a verdade, ficar chamando palavrões é uma coisa feia, uma coisa sem ética. É muito feio isso. Se na nossa boca tem que sair palavras que as pessoas que estão ouvindo transmitam paz. A partir do momento que eu me converto, tudo aquilo que eu falo transmite paz quem está perto de mim. As pessoas vão querer estar perto de mim porque a palavra é boa de ouvir. Por isso que Deus está dizendo, e acontecerá depois da conversão. Ah, pastor, olha, antes de eu me converter, eu bebia muito, eu fumava muito, mas agora que eu estou me convertendo, o que é que eu começo a fazer? A largar. Eu começo a me distanciar disso. Porque se eu não me distanciar do cigarro, da bebida, o Espírito Santo não vem sobre a nossa vida. No livro de Lucas, capítulo 1, diz que quando Deus prometeu que ia vir um homem na terra para preparar o caminho para o Senhor Jesus, a Bíblia fala assim, ó, e ele será cheio do Espírito Santo, mas não chegará na boca dele bebida forte. Eu acredito que não tem como eu ser cheio do Espírito Santo se eu vivo bebendo. Até porque a gente sabe que no final de tudo a bebida só vai destruir. Bebida destrói o corpo, bebida destrói o casamento, bebida destrói relacionamentos. É assim na verdade. Então por que eu vou querer isso na minha vida se a tendência da bebida é só me fazer mal? Por causa da bebida pessoas se matam, por causa da bebida pessoas se destroem. Então se eu quero uma conversão na minha vida e ser cheio da presença de Deus, eu vou deixando essa velha criatura de lado. É fácil, pastor? É da noite para o dia? Não. Mas é um negócio que eu tenho que ir fazendo todos os dias. Eu vou fazendo todos os dias e eu vou me policiando. Porque aquilo que eu fazia antes, para mim não voltar a fazer, eu tenho que me policiar. Ah, pastor, antes eu mentia muito. O que é que eu vou fazer hoje? Eu vou me policiar para que eu não minta. E na medida que eu vou deixando a mentira de lado, eu vou me convertendo. Porque eu começo a ter Jesus como meu modelo de vida. Amém, igreja? Eu começo a ter Jesus como o meu modelo de vida. Eu começo a olhar para Jesus e começo a pensar como ele pensou. Começo a olhar para Jesus e começo a agir como ele agiu.
Aí quando eu começo a me converter, o Espírito Santo começa a vir sobre a minha vida. Porque na verdade, o Espírito Santo não vem em um corpo sujo. Não. Tira por mim e por você. A gente não consegue comer em um prato sujo, não é verdade? Ainda que outra pessoa tenha acabado de comer, o que é que a gente faz? A gente lava para colocar a nossa comida. Sim ou não? O Espírito Santo também não habita em um corpo sujo. O Espírito Santo não habita em uma boca suja. O Espírito Santo não habita em uma mente suja. Aí eu vou me convertendo, e a Bíblia fala assim, ó, mas eu não me converto de qualquer jeito. A minha conversão tem que ser a Deus de todo o meu coração. O meu coração, a minha mente, o meu sentimento, a minha vontade, tudo é voltado para quem? Para Deus. Porque tem crente que diz que se converteu, mas na primeira oportunidade está no mundo de novo. Na primeira oportunidade está nas farras de novo. Na primeira oportunidade está usando drogas de novo. Na primeira oportunidade está se prostituindo de novo. Por quê? Porque a conversão não foi total, não foi de todo o coração. E quando é de todo o coração, qualquer coisa nos afasta da presença de Deus. Além de ser de todo o coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque a Bíblia está dizendo, rasga o vosso coração e não as vossas vestes. Porque no passado era normal as pessoas pecarem contra Deus, e depois que vinha aquele sentimento que pecou, ela rasgava as suas roupas, em uma forma de se humilhar. E isso foi ficando algo normal. É igual quantas mensagens tem na Bíblia, que as pessoas pecavam, mas já deixava o animal preparado. Eu vou pecar, mas quando eu voltar, eu sacrifico esse animal e Deus perdoa. Hoje em dia não é diferente, não. Eu já ouvi de boca de pessoas falar assim, pastor, eu peco muito, mas eu sou dizimista. Como se a função dele ser dizimista fosse salvar ele. Quando eu sou dizimista, pessoal, o beneficiado com tudo isso sou eu. Porque Deus está dizendo que na vida dos dizimistas vai abrir as janelas do céu. E tem pessoas que acham porque ela é dizimista, ela pode pecar, ela pode fazer tudo, e quando ela traz o dízimo para a igreja, Deus perdoa. Tem pessoas que pensam assim. No passado eles rasgavam as roupas, no passado eles sacrificavam o animal. Por isso que no livro de Oséias, Deus falou, eu não quero sacrifício de animais. Não. Eu quero um coração quebrantado. Traduzindo, o arrependimento tem que ser total. Porque quando eu me converto e eu me arrependo, eu não volto a praticar aquilo de errado de novo. Você está compreendendo, sim ou não? Quando é uma conversão de verdade, ainda que eu peque, eu me arrependo e não faço nunca mais. Mas quando é só um sentimento, um ressentimento, amanhã eu estou fazendo tudo de novo. E por que faz tudo de novo? Porque não houve conversão. Amém, igreja? Amém, igreja? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos a quem? Versículo 13. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Glória a Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor,
qual é a função do Espírito Santo na minha vida. No livro de Atos fala assim, ó: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O crente que não tem o Espírito Santo, ele é um alvo fácil nas mãos do diabo. O crente que não é cheio da presença de Deus, o inferno pinta e borda na vida dele. O que interfere do diabo tocar na nossa vida é a presença de quem? De Deus. Aí eu passo a ter poder para vencer o pecado, eu passo a ter poder para vencer a pornografia, a imoralidade, eu passo a ter poder para resistir às ciladas do diabo. A Bíblia não fala resistir, só resiste quem tem a presença de Deus. E para mim ter a presença de Deus, eu tenho que fazer isso: me converter, rasgar o meu coração em vez das vestes, querer algo sério com Deus. Diga glória a Deus. Porque isso acontecendo, o Espírito Santo será derramado na sua vida. Isso é muito forte, igreja. E o Espírito Santo, uma vez sendo derramado na nossa vida, quem é que vai nos parar? Não tem doença que fique no seu caminho. Não tem problema que permaneça no seu caminho, porque tudo vai cair por terra. Olha, volta lá para o 28, versículo 28. Vamos continuar lá. E acontecerá depois da conversão, depois de tudo aquilo, que derramarei o meu espírito sobre a carne. Olha as promessas de Deus. Vossos filhos e filhas profetizarão. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não conseguem profetizar uma bênção na vida dela, porque só sabe reclamar, porque só sabe murmurar. E aqui está dizendo que quando o Espírito Santo vem na vida da pessoa, ela passa a ser profeta da vida dela. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Mostrarei, olha a promessa de Deus, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Olha para mim, igreja. É por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja e não vê um prodígio na vida dela. Pastor, o que é prodígio? Milagres. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não é igreja tão abençoada como é a igreja mundial. Uma igreja que é conhecida como a igreja dos milagres. Mas tem pessoas que nunca contou um prodígio, nunca contou um milagre. Sabe por quê? Porque milagres acontecem na nossa vida quando em primeiro lugar na nossa vida está o Espírito Santo. Mateus capítulo 6 fala assim, busque o reino de Deus e tudo aquilo que você precisa, Deus vai acrescentar. Glória a Deus. Deus só vai acrescentar na minha vida se em primeiro lugar eu buscar o derramamento do Espírito Santo. Eu busco a presença de Deus e Deus começa a derramar a presença dele na minha vida. E uma vez a presença de Deus estando na minha vida, começa a acontecer milagres. É por isso que tem pessoas que vêm na igreja e não recebem cura, porque ela vem na igreja só em busca da cura, mas não vem em busca do Espírito Santo. Durante o dia, eu atendo várias pessoas dentro dessa igreja. E todo mundo que vem nessa igreja durante o dia só quer uma coisa. O quê? Milagre. Pastor, ora aí para a porta se abrir. Pastor, ora aí para essa causa sair. Pastor, ora aí para me vender esse terreno. Pastor, ora aí para isso aqui sair. Pastor, ora aí para o empréstimo dar certo. Todo mundo quer a bênção. Mas os prodígios, a bênção na minha vida, ela vem junto com o Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, não tem bênção. Se não tem a presença de Deus, não tem prodígios. Você está conseguindo entender, sim ou não? Depois da conversão, vem o derramamento da presença de Deus.
Depois do derramamento da presença de Deus, vem prodígios, vem sinais e vem maravilhas. No versículo 32 fala assim, ó. No 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de quem, igreja? Do Senhor, será? Fala mais alto, será? Salvo. Glória a Deus. Eu busco o Espírito Santo, eu me converto, busco o Espírito Santo, eu começo a invocar o nome de Deus, ele vem e me salva. A pergunta é: que salvação você precisa de Deus hoje? É na saúde? Na vida espiritual? Na vida sentimental? Alguma área da sua vida você precisa da salvação? O segredo está aqui. Busque o reino de Deus. Aí você buscando o reino de Deus, você vai ver as coisas na sua vida fluírem. Glória a Deus, igreja. Você vai ver as coisas fluírem naturalmente, sem pressão. Você vai vendo Deus abençoar devagarzinho a sua vida. Se a gente está desesperado atrás da bênção, porque Deuteronômio diz que eu não preciso correr atrás da bênção, elas vêm e me alcançam. Mas para a bênção me alcançar, eu tenho que estar cheio da presença. Entendeu a palavra? Faz assim, ó. Coloca ela no seu coração. Coloque Deus como prioridade. Coloque Deus como prioridade na sua vida. E você vai ver como Deus vai te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos participar da ceia agora. Infelizmente, quando a gente fala de domingo de Santa Ceia, muitas pessoas faltam à igreja dia de hoje. E por que no dia da Santa Ceia muitas pessoas faltam na igreja? Porque muitas pessoas não querem compromisso com Deus. Porque para mim ceiar, eu tenho que largar o pecado. E tem pessoas que não querem largar o pecado. Para ceiar, nós temos que largar o mundo. E tem pessoas que estão enraizadas no mundo, que não conseguem sair de jeito nenhum. Por isso que muitas pessoas faltam no dia de hoje. Porque as pessoas não querem compromisso com Deus. E ela sabe que na hora que ela pegar o corpo e o sangue de Cristo, ela tem que ter aliança com Deus. É por isso que a Bíblia diz que no nosso meio existem muitos doentes. O que eu vejo de pessoas doentes nessa igreja não é brincadeira. Tem demais. Eu vou fazer visita durante o dia, todo mundo doente. Mas sabe por que muitos estão doentes? Porque participam do corpo e do sangue em pecado. E a questão não é estar em pecado, em participar. A questão é que a pessoa não quer largar o pecado. Um dia uma pessoa falou assim para mim: a igreja mundial é muito boa, porque a igreja mundial não tem doutrina. Aí eu falei assim para a irmãzinha, a igreja que existe mais doutrina no mundo é a igreja mundial. A diferença é que quem nos doutrina é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só doutrina quem quer ser doutrinado. Quando eu cheguei na igreja, eu tocava em banda, eu tocava na noite. Eu só andava com aqueles bermudão, um bermudão de vagabundo mesmo. Bermudão caro, que vagabundo não pode ver que quer roubar. Eu não roubava não, né? Eu comprava porque eu tinha dinheiro. Os bermudão grande, camisa da Bad Boy, andava todo malandro. Era assim que eu vivia, assim que eu tocava. E quando eu cheguei na igreja, eu comecei a ver os obreiros andando tudo social. Falei assim: rapaz, eu nunca vou andar de social não, é estranho demais andar ensacado de gravata. Eu achava estranho, né? Mas o Espírito Santo foi me doutrinando. Cheguei na igreja, casa bermudona, ciclone.
camisa da Bad Boy, primeira vez. Com 15 dias eu já estava andando de calça social, que eu nunca imaginei na vida colocar uma calça social. Mas foi o pastor que me impressionou para usar? Ninguém. Mas foi o Espírito Santo que foi me doutrinando, porque eu quis ser doutrinado. Você está compreendendo? Sim ou não? Aí fui mudando a forma de se vestir. Comecei a observar como o povo falava dentro da igreja. E comecei a deixar de lado as gírias. Olha que o que não faltava na minha vida era gíria. Era pior do que carioca quando falava. Mas comecei a observar que o povo na igreja não falava com gíria. Aí eu fui tirando aquilo de mim. Amém, igreja? Porque o Espírito Santo foi me doutrinando. Não precisou ninguém falar, irmão, a forma que você fala é fala de vagabundo. Não precisou ninguém falar isso. Eu fui me policiando e o Espírito Santo foi trabalhando. E eu observando. Quando eu menos esperei, eu estava de gravata dentro da igreja. Aquilo que parecia impossível. E quando eu me vesti de social o primeiro dia, eu me lembro que eu não conseguia nem me mexer, andava bem durinho assim, ó. Roupa estranha, né? Tudo estranho. Eu estou fazendo culto assim porque eu já tenho que, já eu tenho que viajar, já. Eu já vou fazer o culto pronto para terminar, entrar no carro e viajar. Mas quando a gente não está de social hoje, sente falta. Mas não é a roupa que vai me levar para o céu, não. Mas eu fui mudando o pensamento, eu fui mudando o comportamento, eu fui mudando a atitude. Glória a Deus, igreja. Eu trabalhava numa empresa chamada Bayer, lá em São Paulo. De repente você já ouviu uma propaganda que falava assim, se é Bayer, é bom. Bayer. Eu trabalhava nessa empresa como eletricista. Tinha 400 peão de obra lá dentro. 400 homens trabalhando lá dentro. E aonde tem peão, igreja, onde tem homem trabalhando, só fala besteira. É uma imoralidade, é uma boca suja. Onde tem homem trabalhando é nojento. Hoje, para a gente que é crente, é nojento. Mas para eles lá, eles riem, sorriem, tudo normal. Eu nunca falei que eu era crente. Eu nunca falei que eu era da igreja, não. Mas eles me chamavam de pastor lá dentro. Eu nunca orei por ninguém, nunca disse, está amarrado o diabo, nada disso. Mas um dia chegou para mim, e a gente lá, quando a gente trabalhava lá, quando era a hora do almoço, a gente não poderia ir almoçar com a mesma roupa do trabalho. Tinha que tomar banho para colocar outro uniforme só para o almoço. É muito chique lá. É laboratório, faz remédio. Aí um chegou para mim e falou assim, ô irmãozinho, o senhor é pastor? Eu digo, por quê? Porque a forma que você fala é diferente. O seu agir no nosso meio é diferente. No meio de 400 homens. Todo mundo me chamava de pastor. Eu não era pastor. Mas ele me chamava de pastor. Porque no dia que eu quis alguma coisa com Cristo, eu mudei a minha rota. Eu me esforcei para me converter. Me converti a Cristo. E assim Deus foi trabalhando, cada dia melhorando, como a gente acabou de cantar. Me ajude a melhorar. Tenho muita coisa para melhorar? Tenho. Tem muita coisa para mudar? Tenho. Ninguém é perfeito. Mas Paulo falou, eu não sou perfeito, mas eu busco a perfeição. Nós temos que buscar isso para a nossa vida. Amém, igreja? Buscar a perfeição. Buscar a nossa salvação. E a nossa salvação começa em uma conversão, em uma mudança. Coloque isso no seu coração. Diga glória a Deus. Pode preparar a Santa Ceia, por favor?